Fala galera, hoje vamos juntos dar aquele giro completo sobre o Vasco, porque tem muita coisa rolando nos bastidores e claro, dentro de campo também. Mais uma vez a situação não é das melhores. A derrota recente para o Lanús jogando fora de casa complicou ainda mais as coisas. Foi 1-0, mas o peso dessa derrota é gigante porque já são 9 jogos sem saber o que é vencer, incluindo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. A pressão só aumenta e a equipe agora precisa com urgência vencer o próximo confronto da Sul-Americana se quiser garantir pelo menos a segunda colocação no grupo. E isso, meus amigos, tem um impacto enorme, já que vai obrigar o Vasco a enfrentar um adversário vindo diretamente da Libertadores num duelo de mata-mata. O desafio é daqueles porque, além de se classificar, o time ainda terá pela frente um caminho espinhoso até chegar às oitavas de final. Enquanto isso, a realidade bate forte com o Campeonato Brasileiro. O Vasco agora volta os olhos para o torneio mais importante da temporada, aquele que deveria ter sido prioridade desde o início. O próximo compromisso será contra o Fortaleza no sábado em São Januário. A gente vai falar já já sobre esse jogo, mas antes tem muita coisa acontecendo, como as conversas de renovação de contratos de nomes importantes Felipe Coutinho Dimitri, Paer Léo Jardim Puma Rodrigues Jair e Paulinho, entre outros. São negociações complicadas que exigem paciência e habilidade, principalmente no momento em que o clube também está em busca de um novo executivo de futebol e analisa possíveis reforços para a próxima janela de transferências. Voltando à Sul-Americana, o primeiro tempo contra o Lanús até deu um fiozinho de esperança. O time mostrou uma postura diferente, com mais trocas de passes, tentando se aproximar do adversário e valorizando a posse de bola. A ideia era boa, a proposta do treinador estava clara, mas a execução esbarrou mais uma vez na parte física. A equipe simplesmente não tem fôlego para sustentar esse tipo de jogo. O condicionamento está muito aquém do necessário para praticar um futebol moderno de intensidade e de aproximação. Alguns jogadores claramente não conseguem acompanhar o ritmo. Tem um nome em especial no meio-campo que, com todo respeito, não consegue mais manter a intensidade necessária. Ontem parecia que ele carregava sacos de areia nos tornozelos, tamanha a lentidão e falta de explosão. Ele até poderia ser útil em outro contexto, mas do jeito que o time precisa jogar, não dá. O Vasco até conseguiu se manter organizado nos primeiros 30 minutos, mas depois foi aquela velha história, chutões para frente, espaço enorme entre os setores, falta de compactação. Isso obrigou os jogadores a fazerem esforços absurdos, correndo o campo inteiro para tentar marcar, o que gerou erros bobos e cartões desnecessários. Um desses jogadores acabou expulso com 2 amarelos, que sinceramente eram evitáveis. A derrota por 1-0 veio num gol que, se a gente parar pra pensar, foi surreal. Os adversários finalizaram de qualquer jeito, parecia até que iam errar, mas a bola foi parar no fundo das redes. Esse gol classificou o Lanús e deixou o Vasco numa situação muito delicada. Agora a equipe não tem outra opção, precisa vencer. É em casa no próximo jogo para não dar adeus à Sul-Americana. Um empate ou derrota significam eliminação. Mesmo passando, a vaga será em segundo lugar e aí vem aquele confronto duríssimo contra um time que caiu da Libertadores. E cá entre nós a pergunta que não quer calar é: vale a pena mesmo seguir insistindo nessa competição? Talvez o mais sensato seja focar no Brasileirão, porque a zona de rebaixamento está logo ali gritando. O time acabou de voltar da Argentina e já se prepara para o desafio de sábado. O treinador, que tem ideias modernas, precisa encontrar soluções rápidas. E vamos ser francos, eu joguei bola há muitos anos, cheguei a atuar em nível profissional e vejo que o técnico precisa ter coragem para fazer mudanças. Manter jogadores lentos no meio-campo é suicídio tático. É fundamental ter zagueiros que saibam sair jogando com qualidade, além de um goleiro que tenha mais confiança com a bola nos pés. Se quiser adotar esse estilo de posse de passes curtos, precisa ter peças que executem isso bem. Se não, vira um desastre. Diniz, o treinador, terá que ser ousado nas alterações. Não dá mais para insistir em certas escalações. O próximo jogo contra o Fortaleza é daqueles em que não se pode errar. Historicamente, o Vasco costuma se dar bem jogando em casa contra esse adversário, mas o Fortaleza vive um bom momento. Vem de vitória no Brasileirão e um empate na Sul-Americana, mostrando ser uma equipe bem organizada.
Será um confronto duro? E o Vasco precisa dar uma resposta à sua torcida? Nos bastidores, a busca por um novo executivo de futebol segue firme. O clube sonha com um nome de peso, mas sinceramente parece mais um desejo distante. Um ex-jogador que hoje está em outro clube, da mesma divisão, foi cogitado. A questão é, será que ele toparia deixar uma situação estável para mergulhar na turbulência que vive o Vasco? Por outro lado, ele conhece a casa, tem experiência e poderia ser uma boa alternativa. Mas existe um detalhe: quem chegar precisa entender que não será o responsável por contratações. Essa função está nas mãos de outros. O executivo será mais um gestor da rotina do clube, sem poder de decisão em reforços. Isso pode ser um fator limitante para quem assumir o cargo. Falando em reforços, a situação das negociações internas também é tensa. Puma Rodrigues, por exemplo, já disse que só fica se tiver um projeto claro que garanta sua titularidade. Ele quer jogar simples assim. Se não houver essa garantia, ele pode sair de graça a partir do meio do ano. O clube investiu milhões nele e perder um ativo assim sem retorno seria um desastre financeiro. O mesmo vale para Paulinho, cuja renovação segue emperrada. Jair vive situação parecida, buscando mais espaço em campo, enquanto Léo Jardim é um dos poucos que se valorizaram. O goleiro recebeu propostas, mas as negociações para a renovação estão travadas por conta do alto salário pedido. Se o clube quiser lucrar, precisa agir rápido, senão corre o risco de perdê-lo sem ganhar nada. O time precisa urgentemente de reforços pontuais. Um zagueiro de qualidade que saiba sair jogando é indispensável. Um volante com essa mesma capacidade de construir desde a defesa também. Hugo Moura é um dos poucos que fazem isso bem, mas precisa de companhia. Sforza, por exemplo, precisa de mais oportunidades para mostrar seu valor. Caso contrário, talvez seja melhor negociá-lo para reinvestir esse dinheiro. Além disso, a chegada de um meia criativo e um atacante de velocidade pelos lados é fundamental. O nome de Coutinho surge nas conversas, mas há quem questione se a renovação dele com salário tão alto vale a pena. Talvez fosse melhor investir em um jogador mais jovem, com mais intensidade. Por fim, o centroavante. A carência de um camisa 9 que realmente faça diferença é gritante. Hoje só Verratti ocupa essa função, e sem um reserva à altura, o time perde muito em termos de opções táticas. É essencial trazer um jogador que mude o jogo, que traga presença diária e qualidade na finalização. As contratações precisam ser certeiras, porque o tempo está passando e o cenário é cada vez mais preocupante. Essas decisões vão definir o futuro do Vasco na temporada. E claro, tudo isso gera debates, opiniões diversas, e é sempre bom ouvir o que a galera pensa. Afinal, é o torcedor que carrega esse clube nas costas. Seguimos juntos, atentos a cada movimentação, esperando dias melhores para o gigante da colina. E a gente não pode deixar de falar sobre um tema que sempre mexe com a torcida: a famosa janela de transferências que está se aproximando. Esse momento é decisivo, porque pode ser o divisor de águas entre lutar para permanecer na Série A ou continuar patinando no rebaixamento. Mas vamos ser sinceros, não adianta só trazer nomes conhecidos ou fazer aquelas contratações de impacto midiático. O Vasco precisa ser inteligente, buscar jogadores que realmente resolvam problemas específicos do elenco, que venham para jogar, não para compor grupo. A diretoria já entendeu que a zaga é um setor crítico, a saída de bola é um pesadelo e sem zagueiros que tenham essa qualidade, o estilo de jogo do treinador fica engessado. Não adianta querer fazer um time sair tocando desde a defesa se os defensores não têm essa característica. Precisa de alguém com personalidade, que não se esconda, que saiba fazer essa transição sem rifar a bola. Outro ponto fundamental é encontrar um primeiro volante que consiga equilibrar defesa e ataque. O Hugo Moura até tenta, mas não dá conta sozinho. O Sforza é uma incógnita, precisa de mais minutos para ser avaliado com justiça. Se ele não conseguir entregar o que se espera, a diretoria tem que pensar seriamente em negociar e buscar alguém com esse perfil de construção de jogadas desde trás. O meio-campo também é uma dor de cabeça. Falta criatividade, falta alguém que consiga quebrar linhas, achar passes verticais e acelerar o jogo. É aí que surge o nome do Coutinho. Mas a grande questão é o custo-benefício. Será que vale a pena renovar pagando um salário altíssimo por um jogador que ainda não mostrou estar em plena forma? Talvez fosse mais inteligente direcionar esse investimento para um meia mais jovem, com mais mobilidade, que encaixe melhor no modelo de jogo proposto.
O torcedor quer nomes de peso, é claro, mas a realidade financeira do clube exige escolhas mais racionais. E falando em ataque, não dá para ignorar a urgência de contratar um centroavante de verdade. Hoje, Verratti carrega sozinho a responsabilidade e, convenhamos, é muito pouco. Falta profundidade no elenco, falta aquele jogador que entre no segundo tempo e mude a partida, que tenha presença diária, que saiba fazer o pivô que incomode a zaga adversária. Sem isso, o Vasco continua com poucas alternativas táticas e fica refém de um esquema que já mostrou suas limitações. Além do centroavante, um atacante de lado de campo é indispensável. O time precisa de velocidade, de alguém que quebre defesas com dribles, que traga imprevisibilidade ao ataque. Sem essas peças, a previsibilidade do time só facilita a vida dos adversários. Nos bastidores, a novela do executivo de futebol continua. A ideia de trazer um nome de peso ainda paira no ar, mas a realidade é que poucos profissionais de renome aceitam trabalhar sem autonomia para contratar. O Vasco precisa ser honesto nesse processo. O próximo executivo terá um papel mais burocrático, cuidando da gestão do dia a dia, sem interferir diretamente nas contratações. Isso limita bastante as opções, mas ao mesmo tempo exige que se encontre alguém com perfil conciliador, que saiba navegar nesse ambiente e que principalmente conheça a cultura do clube. É por isso que o nome do ex-jogador voltou à pauta. Ele tem identidade com o Vasco, sabe o tamanho da responsabilidade, mas resta saber se aceitaria trabalhar nessas condições. Outro ponto que merece atenção é a gestão dos ativos do clube. Puma, Rodrigues, Paulinho, Paulo Jair e Léo Jardim representam investimentos consideráveis e o risco de perdê-los sem retorno financeiro é real. Puma já deixou claro que quer ser protagonista. Se não tiver essa garantia, vai buscar novos ares. Paulinho é uma peça que precisa ser melhor aproveitada, principalmente pelo valor investido em sua contratação. Jair, por sua vez, vive situação semelhante, buscando mais espaço e reconhecimento. Já Léo Jardim está em alta, mas as negociações para renovar seu contrato seguem travadas principalmente por causa das exigências salariais. A diretoria precisa agir com estratégia, pensar no longo prazo e evitar prejuízos que possam comprometer ainda mais as finanças do clube. E enquanto as negociações seguem nos bastidores dentro de campo, o time precisa dar uma resposta urgente. O confronto contra o Fortaleza é mais do que um simples jogo. É uma final antecipada. É a chance de reverter a maré negativa, de dar um sinal à torcida de que ainda há esperança. Mas para isso, o treinador precisa ajustar muita coisa. A insistência em escalar jogadores fora de forma ou que não se encaixam no modelo proposto só piora-lhe a situação. É hora de coragem, de promover mudanças, de dar espaço a quem realmente pode contribuir. E mais do que isso, é hora de encontrar alternativas táticas que se adequem à realidade do elenco. Não adianta querer replicar modelos europeus sem ter as peças necessárias para isso. A torcida, como sempre, segue fazendo a sua parte. Apoia, cobra, critica quando necessário, mas jamais abandona. O torcedor quer ver entrega, quer ver luta em campo. Não espera futebol exuberante em meio a uma crise, mas exige comprometimento. E é isso que a equipe precisa mostrar no próximo sábado. Cada dividida, cada desarme, cada finalização precisa ser encarada como uma decisão. O momento exige sangue nos olhos, exige superação. E claro, toda essa pressão sobre o elenco e comissão técnica também recai sobre a diretoria. As decisões tomadas nos próximos dias serão determinantes para o futuro do clube. Seja na escolha do executivo, seja nas renovações de contrato, seja nas contratações para a janela. Cada movimento precisa ser cirúrgico, não há mais margem para erros. O torcedor já perdeu a paciência com apostas duvidosas, com jogadores que chegam para compor elenco e acabam não entregando nada. Agora, mais do que nunca, é hora de priorizar a qualidade em vez da quantidade. Chega de inflar a folha salarial com nomes que não agregam. O foco deve ser em jogadores que venham para resolver, que se encaixem no perfil do time e no estilo de jogo do treinador. Se isso não for feito, o Vasco seguirá afundado em suas próprias escolhas erradas. O cenário atual é desafiador, mas não irreversível.
com as decisões corretas, com ajustes táticos e reforços pontuais, é possível mudar o rumo da temporada. O torcedor quer isso, quer ver o time voltar a ser competitivo, quer sair da zona de rebaixamento e, quem sabe, sonhar com uma campanha digna na Sul-Americana. Mas tudo passa pela seriedade das ações tomadas a partir de agora, e para fechar é importante lembrar que o futebol é imprevisível. Uma vitória pode mudar o ambiente, trazer confiança, transformar a postura da equipe. Mas para que isso aconteça, é preciso criar as condições para que os resultados venham, e isso envolve trabalho, planejamento e principalmente decisões corajosas. O Vasco vive um momento de encruzilhada. Ou aprende com os erros do passado e trilha um caminho de reconstrução responsável, ou continuará preso num ciclo vicioso de promessas não cumpridas e frustrações constantes. A bola da vez está com quem comanda. O torcedor segue vigilante, esperando atitudes que estejam à altura da história do clube. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva, bora! Continuar. O Vasco da Gama vive um momento de renovação com novas perspectivas e uma gestão focada no fortalecimento do elenco para a sequência da temporada. O técnico Fernando Diniz, que tem sido protagonista de mudanças importantes no clube, fez um anúncio que promete mexer com a torcida. 2 reforços estão a caminho para vestir a camisa Cruz Maltina e aumentar a competitividade no time. Confirmação dos reforços veio diretamente do próprio Diniz, que, em entrevista coletiva realizada após a vitória de sua equipe, garantiu que o Vasco está trabalhando intensamente no mercado para garantir jogadores que possam agregar qualidade ao elenco. O treinador, que tem imprimido seu estilo característico de jogo, com uma marcação agressiva e ofensiva, sabe da importância de ter peças que possam elevar o nível da equipe. E a chegada de novos jogadores é vista como uma tentativa de melhorar ainda mais o desempenho do time nas competições. Embora Fernando Diniz não tenha revelado os nomes dos atletas que chegarão, a expectativa é que os reforços tragam não só qualidade técnica, mas também a experiência necessária para ajudar o Vasco a se firmar como um dos protagonistas do futebol brasileiro. Com um elenco que já conta com bons nomes, a chegada de novos jogadores promete ser um diferencial, especialmente em momentos decisivos da temporada. O Vasco está focado em melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, lutar por uma vaga em competições internacionais no futuro próximo. O trabalho de Diniz, que já tem dado sinais de evolução desde sua chegada, agora ganha mais força com essas adições ao elenco. O treinador tem sido elogiado pela forma como tem moldado o time, com um estilo de jogo agressivo e de posse de bola, características que têm agradado a muitos torcedores e críticos. A torcida vascaína, que ainda sente a frustração de um começo de ano instável, já começa a se animar com a perspectiva de ver o time mais competitivo. A chegada de reforços não apenas aumenta a qualidade do elenco, mas também traz um alívio para a pressão sobre o treinador, que, apesar dos bons resultados recentes, ainda carrega consigo a responsabilidade de entregar grandes performances e conquistas ao clube. Com a confirmação dos 2 reforços, Fernando Diniz reforça seu compromisso com a evolução do Vasco. O trabalho no CT do Almirante deve ser intensificado nas próximas semanas para que os novos jogadores se integrem rapidamente à filosofia de jogo do treinador e possam oferecer o suporte necessário para alcançar os objetivos do clube. Além disso, a chegada de novidades no elenco também gera uma competição saudável, motivando os jogadores atuais a darem ainda mais de si em busca de uma posição no time titular. Embora a temporada ainda esteja em andamento, a expectativa é que, com a chegada desses reforços, o Vasco dê um salto qualitativo e continue sua trajetória em busca de grandes conquistas. Para os torcedores, cada anúncio de reforço é uma esperança renovada de que o clube possa voltar a brilhar no cenário nacional. E com Fernando Diniz no comando, o futuro parece promissor. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!